Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem atual e acessível a todos. E a nossa história de hoje está lá em Juízes, no capítulo 14, né? E o cenário é o seguinte: Sansão, agora já adulto, resolve se casar. Ok? Até aí, tranquilo, nada de mais, coisa mais normal do mundo, só que o cara vai se casar com uma filisteia, ou seja, um membro do povo que estava dominando o povo dele, né? Eles eram praticamente inimigos, mas Sansão, segundo ele mesmo, né, de todas as meninas que ele viu, mesmo as da tribo dele, etc., ele se agradou foi da Filisteia. Até porque ele tinha amigos lá, né? Sansão, ele pertencia ao povo de Israel, a coisa toda, frequentava os ambientes de lá, do seu povo, da sua tribo, dos seus costumes, seguiam seus nomes, mas ele gostava da vibe de lá, sabe? Do povo de lá. Ele gostava daquela agitação de lá dos filisteus, gostava do pessoal de lá, se dava bem com os caras de lá, apesar de serem meio que inimigos, mas ele tinha amigos, né? Amigos, entre aspas, lá com o pessoal dos filisteus, principalmente na cidade de Tima, que é onde ele conheceu essa menina e ele ficou lá, se namorou, se apaixonou por ela e resolveu que iam se casar. E ele comunica a seu pai que se decepciona, mas fazer o quê, né? O cara já era meio que adulto, então ele foi com seus pais, como era o costume, né? E tal, para pedir a mão da moça lá em casamento, como era o costume da época, né? Tanto de um povo quanto de outro, por sinal. E aí, no meio do caminho, não sei se por que cargas d'água, se ele não andava junto com os pais, né? Quando eles desceram para Tina, para casa dessa moça, o pai foi muito a contragosto, a mãe também, tudo bem, mas por algum motivo eles se separaram ou eles não foram juntos. Fato é que no meio do caminho, né, Sansão encontrou um leão. Não era um leão adulto, né, era um leão filhote, né, de acordo lá com o versículo 5 e o versículo 6. Era um leão filhote, mas era um leão, né? E aí o Espírito de Deus se apossou dele e ele simplesmente pegou o leão e rasgou, segundo a Bíblia, como se rasga um cabrito. Aí ele fez aquilo tudo, né, tal, rasgou o leão e depois ele jogou numa moita qualquer e tirou do caminho, não deixou no caminho o corpo do leão, né? Ele largou pra lá e seguiu viagem, né, e tal. Aí beleza, ele foi pra casa da moça, aquela coisa toda, tal. E depois de alguns dias, né, que ele fez o pedido de casamento, toda aquela cerimônia, dias depois ele voltou naquela moça e passou por aquele mesmo caminho. Só que ele pensou assim: como é que deve estar o corpo daquele leão que eu matei, né? Eu vou lá ver onde eu joguei. Ele sabia onde ele tinha jogado o bicho lá. Eu vou lá dar uma olhada. Aí quando ele chegou lá, tinha um favo de mel lá. As abelhas não tinham feito a sua casa lá, né? Uma colmeia no corpo daquele leão, ou seja, na carcaça do leão. E ali tinha mel. Aí ele pensou: bom, não estou fazendo nada, eu gosto de mel e eu vou pegar esse mel aqui. Sansão, segundo o seu costume nazireu, a sua lei nazireu, ele não podia tocar no cadáver. Não se sabe como ele pegou esse mel, se ele usou alguma vara, se ele usou as técnicas que existem hoje, né, que joga fumaça lá na casa dos bichos lá e tem todo aquele ritual, né, tem que usar aquele roupão. Eu acredito que Sansão não usou nada disso, né? Ele simplesmente com a cara dura, do jeito que ele cara era macho pra caramba, ele foi lá e ou pegou com as próprias mãos, ou usou uma vara qualquer, não sei se ele tocou no corpo, se ele não tocou no corpo, no cadáver. Fato é que ele conseguiu pegar aquele mel e saiu comendo, chegou em casa, deu a seus pais, mas também não disse nada. Não disse a eles qual era a origem do mel, de onde ele tinha pego. Ele falou: pai, aqui, ó, trouxe mel. Tá aí, tal. Então não se sabe realmente se Sansão tocou no cadáver ou se ele fez alguma coisa com a vara, com alguma coisa, ele, enfim, aplicou alguma técnica, né, para retirar aquele mel da carcaça do leão que ele havia morto, né, que havia morto. Bom, enfim. Então foi lá. E aí, depois de alguns dias, foi marcado o noivado, né? Aquela cerimônia toda. E eles tinham o costume de dar um banquete no noivado. Novamente ele levou seus pais, o seu pai e sua mãe
Foi lá na casa da moça, lá nos filisteus. Imagine que muito a contragosto de ambos, mas fazer o quê, né? É a escolha dos filhos. Os pais às vezes fazem isso, né? A gente faz escolhas ruins, né? Ou eles fazem escolhas ruins e nós como pais fazemos o quê, né? A gente tem que ir lá apoiar, né? Apesar de não concordar muito, apesar de não, enfim, não ser muito favorável à ideia, e às vezes a ideia é bem idiota mesmo, mas filho, né? A gente vai lá, a gente apoia, né? Sabendo que vai dar ruim, mas apoia. Foi o que os pais de Sansão fizeram. Olha, a gente sabe que vai dar ruim isso. Mas é nosso filho, né? Ele resolveu, vai casar, fazer o quê, né? Vamos lá apoiar, né? E assim eles foram lá no banquete lá, que Sansão deu. E e esses filisteus, né, em 14, no capítulo 14, no versículo 11, eles, quando viram Sansão, eles colocaram 30 homens para acompanhá-lo. Eles tinham medo de Sansão. Eles morriam de medo. Colocaram aqueles 30 homens lá para acompanhá-los. Quem sabe eles estavam o tempo todo com a mão na espada, com medo de qualquer reação, sei lá, qualquer movimento brusco, eles já estavam prontos para agir. Fato é que tinham 30 homens. Alguns eram amigos de fato dele. Amigos, né? Mas fato é que tinham 30 homens lá e Sansão sabia do medo que eles tinham dele. Tanto medo que ele resolveu debochar daqueles caras. Ele resolveu dizer assim um enigma para aqueles 30 homens. Olha só, eu vou propor um enigma para vocês, né? E aí propôs um enigma, né? Lá. E falou assim, olha, vocês têm 7 dias para desvendar o enigma. Se vocês desvendarem esse enigma em menos de 7 dias, eu vou pegar 30 vestes festivais, ou seja, 30 vestes chiques, 30 roupas chiques, e vou dar para vocês. Se vocês não conseguirem, vai ser o contrário. Vocês vão dar 30 dessas roupas chiques para mim. Vai fazer parte do meu enxoval. Combinado? E aqueles 30 homens, não querendo fugir ao desafio, falou: combinado. Diz aí o enigma. E Sansão disse lá o enigma, né? Enfim, tal, e eles ficaram encucados com aquilo e não conseguiu adivinhar, e rolou a festa, né? Depois já ficaram, mas rolou a festa normal, e Sansão foi para sua lua de mel, e a esposa naquele mesmo dia falou assim: olha só, como é que é qual é a resposta? E Sansão não disse. E ela foi perturbando ele todos os dias. Todos os dias ela falava: qual é a resposta? Qual é a resposta do enigma? Você falou para os meus. Não, tal. Aí Sansão falou: eu não falei nem para os meus pais. Não vou dizer para você. E ficou aquela pressão, aquela chatice e tal. Todos os dias ela perguntava lá: bom dia, não, tal. E até que chegou o 7º dia. É interessante notar que naquele tempo, ou naquele país, os dias ainda eram contados do mesmo jeito que fora na criação, de pôr do sol a pôr do sol. Hoje a gente conta os dias de meia-noite a meia-noite, né? Mas naquele tempo e naquele costume, naquele país, os dias eram contados de pôr do sol a pôr do sol. A partir do pôr do sol de hoje, por exemplo, já seria um outro dia. E assim sucessivamente, né? O dia acabava no pôr do sol e começava um outro a partir do pôr do sol se punha e vinha à noite, aí era outro dia. Então assim foi contando os dias, né? Quando chegou no 7º dia, antes do pôr do sol, os filisteus foram na casa dessa mulher e falou assim: olha, seguinte, dá um jeito lá de saber a resposta lá com seu marido, porque senão a gente vai queimar a sua casa e vai queimar a casa da sua família. Bom, por ela, acho que ela até nem temia tanto, mas pela família, ela falou assim: ah, não, eu tenho que descobrir. Aí ela pressionou mais dobrado ainda com medo de que os seus patrícios, né, os filisteus, queimassem a casa dos seus pais. E ela sabia que eles queimariam mesmo. Então ela pressionou, chorou, fez charminho, fez greve, fez isso, fez aquilo. Aí Sansão, já de saco cheio, falou assim: olha, tá bom, eu vou dizer qual é o raio, a resposta do raio, do enigma. E falou para ela, e ela correu e foi lá contar para eles. E eles, triunfantemente, né, antes que o sol se punha, ele foi lá com muito alívio, por sinal, né, falou: olha, esse menino, olha só, o que é mais, né, doce do que o mel, né, e que é mais feroz do que o leão. Então eles
disseram a resposta. Mas aí Sansão sabia que quem tinha dado a resposta para ele seria sua própria esposa, porque ninguém outro, eles não teriam como adivinhar. Então ele sabia. E aí ele ficou tremendamente irado. Agora, por que as pessoas tinham tanto medo de Sansão? Só porque ele era forte? Sim. Além disso, Sansão é o que nós podemos dizer de uma mistura de Hércules com Hulk. Por quê? O Hércules, ele era um semideus, né, e muito forte, astuto, inteligente e forte, muito forte, né? Já o Hulk, ele é uma criatura extremamente forte e quanto mais irado ele fica, quanto mais raiva ele fica, mais aumenta também a sua força. E Hércules era mais ou menos isso. Ele tinha a força dos deuses, de um semideus naquela época. E aparentemente parece que quanto mais irado ele ficava, com quanto mais raiva ele tinha, mais força também ele possuía. Então, por isso ele despertava o medo dos seus inimigos, os filisteus. Eles eram amigos dele e tudo mais, tinha amizade lá, mas eles ficavam assim, sempre com o pé atrás, né? Sempre com o pé atrás desse sujeito. Enfim, então, mas de qualquer forma, eles conseguiram despertar a ira de Sansão. E aí ele falou, tudo bem, vocês adivinharam, eu vou dar as 30 vestes. Aí ele desceu numa cidade vizinha, né, chamada Ascalon, que também era de posse dos filisteus, assim como Tima. E aí ele matou 30 homens, né, 30 homens ricos, acredito. Pegou suas vestes, né, e no devido tempo ele foi lá e falou assim, ó, tá aqui suas 30 vestes, ó, toma, toma. Mas ele ficou com tanta raiva disso, e também da sua esposa, que o traiu, né, porque ela contou a resposta lá pros filisteus, que ele simplesmente abandonou, deixou, foi embora. Aí ele ficou um tempo na casa dos pais, né? Aí a cabeça ficou mais fria, esfriou a cabeça, deu um tempo e falou: apesar dela ser uma traidora, até que eu gosto dela. Eu vou lá vê-la de novo, vou lá visitar a minha esposa, eu vou lá tomar, vamos tentar reconciliar, vamos tentar recomeçar do zero, vamos esquecer esse negócio. Eu já matei os 30 caras mesmo, já aplaquei minha ira. Eu vou lá. Só que quando ele chegou na casa da sua recém-esposa, ele foi barrado pelo pai dele. Ele falou: ó, já era, meu amigo. Pensei que você tinha abandonado e eu dei ela pro seu melhor amigo ali, pro seu amigo. Agora, mas tem uma irmã mais nova, você não quer não? Ela pode também, que é tão bela quanto e tal, mas enfim, já era. E aí, e aí acabou a amizade, né? E agora Sansão está virado e vai declarar guerra aos filisteus. Literalmente guerra. Mas isso é um assunto para uma outra história. E no mais, se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva se não for inscrito, compartilhe. Fiquem com Deus e pense nisso.